No vídeo passado a gente viu que nós já vivemos num livre mercado, mas que não é um mercado livre, porque todas as nossas crenças, todas as nossas ideologias, todas as nossas motivações de vida e de ação, elas vão distorcer aquele mercado utópico, certo? E a gente já caiu em diversas contradições em função disso. Por quê? Porque está intrincado na natureza humana. E o grande problema é esse. Por exemplo, a gente já viu, e se alguma pessoa agora, ela tem que ter a liberdade de fazer a troca com quem ela quiser. A gente já viu isso, a gente tem que dar a liberdade. Mas as pessoas não são angelicais. Então vai ter pessoas que vão falar o seguinte: olha, eu não quero trocar com negros. Eu não quero trocar com judeus. E agora? A gente vai respeitar essa individualidade dela ou não? Existe um Estado que tem que ir atrás dessa pessoa e tem que prender essa pessoa porque ela está simplesmente não trocando com judeus ou não? Aí vai entrar uma questão da natureza humana. E dependendo da forma com que você encara a natureza humana, depende das suas crenças de como a natureza humana funciona, você vai ser a favor de determinadas medidas políticas ou não. E toda medida política é baseado numa crença. Certo? Não existe medida política que não seja em função de uma crença. Por quê? Porque para você dar qualquer medida política, você tem que estar tentando consertar alguma coisa. E para você tentar consertar alguma coisa, primeiro você já tem que falar que aquilo é um problema. Vai ter gente que vai enxergar essa mesma situação, mas vai falar: olha, isso não é um problema. Entendeu? Então a sua crença de base já vai falar o que é problema e o que não é problema. Certo? Porque a gente tem que julgar o mundo para começar a entrar num consenso. E é obrigado. Sem o julgamento do mundo, a gente não consegue entrar em consenso sobre nada. Então, o próprio consenso que a gente vai tentar entrar entre as pessoas já pressupõe um julgamento de mundo. Bom, e se esse pré-julgamento de mundo for diferente entre as pessoas, você já viu que elas não vão entrar no consenso. Certo? Porque se você acha que o mundo funciona de um jeito e a outra pessoa acha que o mundo funciona do outro, mesmo que o mundo seja diferente das duas próprias crenças, olha só, toda medida política que você quiser adotar, você vai mudar para melhorar o conjunto, não é? Isso, só que é sua crença aquilo, se aquilo vai melhorar, é sua crença. Você tem uma crença de que determinada ação vai melhorar o conjunto. E a outra pessoa vai ter uma outra crença. Ela vai falar o seguinte: olha, na minha crença e na forma que eu julgo o mundo, essa ação vai piorar o mundo. E aí, quem tá certo e quem tá errado? Certo? E não tem como a gente fazer tudo para saber o que é certo e o que é errado, percebam. Então, naquelas ações onde todo mundo é consensual de que é verdade ou não, então vai ser fácil entrar na política, a gente vai entrar num consenso sem nenhum problema. Mas todas aquelas ações que não são fáceis de você saber, que estão a nível de obscuridade, tá? Vai ser o caos, que a gente vai ter que lidar com isso. Por quê? Porque a gente não possui o conhecimento total do universo, a gente não possui o conhecimento total de tudo que acontece. Então a gente não possui crenças adequadas, a gente não possui crenças que não sejam obscuras. Tá? A maior parte das nossas crenças de funcionamento do universo é obscura, não é detalhada nos seus limites, não é verdadeira por si só. Tá? E como a gente não tem como saber qual é a verdadeira crença, qual é o verdadeiro mecanismo do universo, a gente tem que lidar com isso. Tá? E isso é que vai fazer toda a discórdia política, pois a gente já viu que tudo vai entrar em contradição, tudo. Até mesmo essa parte de liberdade individual, por exemplo. A gente sabe que tem que respeitar a liberdade individual de todo mundo, lá como a gente já viu nos princípios básicos, né, da economia. Então a pessoa tem que ser livre para trocar com quem ela quer. Mas e se essa pessoa começar a falar o seguinte, uma pessoa não, imagina várias pessoas fazendo isso, falando o seguinte: olha, a gente não deve mais trocar com negros. Olha, a gente não deve mais trocar com judeus. Entenderam? Se essas pessoas agora começam a entrar e fazer as suas trocas em função de preconceitos, ele está distorcendo ainda mais aquele livre mercado, ele está distorcendo ainda mais o nosso convívio social. E distorcer ainda mais isso vai fazer com, óbvio, né, várias pessoas vão ser contra e tal, mas ao mesmo tempo você vai falar o seguinte: mas a gente não deve respeitar a liberdade de escolha de cada indivíduo? Isso é muito profundo e isso vai abalar qualquer que seja a sua base. Mas
a gente precisa de ancorar nossas verdades em algum lugar. A gente não pode deixar as verdades flutuando e tudo ser relativo, porque tudo ser relativo quer dizer o seguinte, não existe lei. Tá? Não existe lei, não existe Estado, não existe nada, a gente não tem que ir para lugar nenhum, cada um faz o que quer e é o caos, certo? Bom, tem gente que acredita nisso, né? Vai ter gente que é anarquista ao extremo, e aí o anarquismo ao extremo vai falar, se não tem lei, cada um faz o que quer e é a natureza humana que vai decidir o final de tudo. Tá, bom, beleza. Tá, você pode ir para esse lado, mas eu não vou desse lado, por quê? Porque a gente já começou a analisar a consciência. Lembra dos vídeos que a gente fez lá no início? Existem patamares de ancoramento da consciência. Tá? E a gente ancorou esses patamares no conhecimento que é o próprio entendimento e os conceitos que a gente tem na nossa cabeça e nas nossas crenças de base. E da mesma forma que existe lá os conhecimentos obscuros, também existem as crenças obscuras. Mas agora a gente vai ter que lidar com elas. E de que forma a gente vai lidar com elas? Pronto, a gente vai lidar o seguinte. Imagina se vier alguém na sociedade, surgir alguém na sociedade e ele se auto-intitular de o rei de Zamumba. Zamumba é o planeta Terra como um todo. Ele chama o planeta Terra de Zamumba. E ele fala, eu sou o rei todo-poderoso de Zamumba. Pronto. Aí ele vai entrar na rua e vai falar assim, ó, na minha lei, eu acho que você está errado e você deve fazer isso pra mim, pá, tum. Você não estendeu o tapete vermelho na hora que eu ia passar na sua casa. Então você está multado. Você precisa me pagar em serviços. E agora? Quem está certo? A sociedade, a nossa sociedade ou esse cara maluco que é o rei de Zamumba que está fazendo o que ele quer e coloca as leis que ele quer. E vai fazer o que ele quiser. Se ele acha que é justo as pessoas, né, pagarem pra ele, ele vai fazer isso. E agora imagina o seguinte, esse cara, ele ganha muita força política. Ou seja, existem várias pessoas que agora acreditam que ele realmente é o rei de Zamumba. Como a gente já viu, o rei de Zamumba, ou o rei do planeta Terra, é simplesmente uma verdade intersubjetiva. Não existe. Então não existe um rei de Zamumba, não existe nada. Tá? Agora, se as pessoas acreditarem que existe um rei de Zamumba, então existe um rei de Zamumba. Entenderam isso? Porque isso é uma verdade intersubjetiva. A gente já viu, a política não existe. A política é feita pela gente. Tudo que a gente quiser que seja política vai ser política. Tá? Então, se tiver muita gente que começar a concordar com esse cara, que ele é o rei de Zamumba, então ele realmente será o rei de Zamumba. E tudo que ele falar vai ser verdadeiro. Pronto, então, isso é política. Isso é política. Política não existe. Política só existe nas nossas consciências. Certo? Pronto. Então, vamos lá. Esse cara tá errado? Claro, todo mundo vai falar que esse cara tá errado. E como saber se esse cara tá errado? Como que a gente sabe que a gente deve seguir o rei de Zamumba ou a gente deve seguir o nosso estado? Por quê? Porque vejam que não tem diferença nenhuma, hein? Não tem diferença nenhuma. A gente já viu que o estado é apenas um conjunto de pessoas e o rei de Zamumba com sua prole lá, com seus, sei lá, os seguidores, eles são, é como se fosse um outro estado. Tá lá, tem um estado competindo com outro estado. E agora, qual dos dois estados a gente vai se aliar? Ou a gente não vai se aliar a nenhum estado? Lembrem-se, não se aliar a nenhum estado é viver individualmente. Viver individualmente é ruim pra todo mundo, então esquece isso, tá bom? Até as pessoas que são contra o estado sabem que a gente não pode viver sem estado. O estado é o seguinte, independente do que for, meu amigo, a gente precisa ter um consenso aqui, tá? Porque se não existir um consenso aqui, e esse consenso é o estado. Certo? Então tem muita gente que fala contra o Estado, mas ele não está falando contra o Estado, ele está falando contra o Estado, tipo assim, uma organização centralizada que manda em todo mundo. Tá? Essas pessoas são contra organizações centralizadas que mandam em todo mundo, ponto, que é o Estado que a gente tem hoje, tá? Hoje a gente tem um Estado que é centralizado e manda em todo mundo. Se o Estado falar que é. Se o Estado quiser te prender, ele te prende. Se o Estado quiser, pronto. Certo? E quem é o Estado? Não existe Estado, existe pessoas. Lembram disso. Tá? Então existem pessoas que estão agindo em nome delas. Lembram disso. Só que se todas as pessoas agirem em nome de uma determinada coisa, a gente vai adquirir isso, a gente já explicou isso. Então se todo mundo agir em função da ordem social, a ordem social vai ser mantida. Por quê? Porque todo mundo em todos os setores vão começar a agir para manter a ordem. Pronto. E aí os guardas vão fazer o seu serviço, os juízes vão fazer o seu serviço, os educadores vão fazer o seu serviço e cada um no seu serviço vai manter a ordem social e pronto, a ordem social será mantida. Mas será mantida por todo mundo ao mesmo tempo. Certo? Então isso é o poder do Estado. O poder do Estado é você manter a ordem e você fazer as ações sinérgicas. E todo mundo então tem que compartilhar dessas mesmas verdades intersubjetivas. Agora a gente tem que tomar cuidado. Quais são as verdades intersubjetivas que a gente realmente deve acatar?
A gente sempre deve seguir as leis do Estado? Por quê? Porque eu falo o seguinte, o cara do rei de Zamumba lá, é muito fácil ver que a gente não deve seguir ele. Por quê? Porque ele vai contra a ética. Ele vai contra a ética e vai contra os conhecimentos mais puros que a gente tem. Então, todos os indivíduos é capaz de... Lembram que a gente já falou que o conhecimento é universal e a ética é universal. Tá? Então todo mundo carrega essa ética e esses conhecimentos dentro dele mesmo. Então todo mundo sabe que 1 mais 1 é igual a 2. E todo mundo sabe que matar alguém é errado. Todo mundo, não existe pessoa nesse planeta que não saiba disso. Pronto, então isso é um ancoramento básico. Essas verdades e essas éticas, as verdades triviais e a ética, que é trivial também, ela é o ancoramento básico de todo mundo na sociedade. Pronto, então se qualquer pessoa começar a quebrar a ética ou quebrar as verdades triviais, você sabe que você não deve seguir elas. Certo? Pronto, aí então é muito fácil chegar e falar o seguinte, pronto, eu não sigo o rei de Zamumba porque ele quebra a ética. Tá, então as ações dele estão quebrando a ética, ele está simplesmente indo lá, tentando, falando que o indivíduo deveria estender o tapete vermelho para ele, tipo assim, que todo mundo sabe que isso é contra a ética, certo? Então esse rei de Zamumba é um maluco, tá? É um maluco e pronto, então a gente não deve seguir ele, então ele tá errado, tá errado. Não existe esse relativismo no político, tá? A gente pode relativizar muita coisa, mas você não pode relativizar a ética. Pronto. Então é o seguinte... E as verdades triviais, você não relativiza verdades triviais. 1 mais 1 é igual a 2 e nunca vai ser igual a 3. Nunca, nunca. Se um cara fala que 1 mais 1 é igual a 3, ele é retardado mental. Tá bom? Pronto. E aí é o seguinte. Então, se a gente ancora aí. Mas alguém vai falar o seguinte. Pô, mas o Estado também não quebra a ética? O nosso Estado, o nosso governo hoje também não quebra a ética? Quebra. Eles quebram a ética em vários pontos. Então a gente deveria seguir eles? Aí é que vem o negócio. A gente não pode jogar o Estado... Aí, qual é a forma de eu defender o Estado hoje? A forma de eu defender o Estado hoje é o seguinte. Você não deve seguir cegamente ninguém, porque a sua consciência é individual. Se você seguir cegamente as leis do Estado, você é um retardado mental. Certo? Por quê? Porque você não sabe se o Estado está sendo antiético. Você tem que saber, você tem que falar o seguinte, olha, se o Estado está sendo antiético, eu não posso seguir a lei dela. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Imagine você estando no Estado lá nazista e o Estado nazista fala para você matar os judeus que estão sob a sua custódia. Você vai fazer isso? Você vai matar os judeus que estão sob a sua custódia? Pronto. Então você não deve matar os judeus que estão sob a sua custódia. Ou seja, você tem que ir contra o Estado. Por quê? Porque o Estado está indo contra a ética. Tá? Em todos os outros momentos em que você não sabe se o Estado está indo contra a ética ou não, então você não vá contra ele. Certo? Agora, em todos os momentos que você tenha certeza que o Estado está indo contra a ética, você vai contra o Estado. Então você é obrigado a ir contra o Estado, porque senão você não está sendo honesto com a sua própria consciência. Isso é ser honesto com a própria consciência. Pra gente ser honesto com a própria consciência, a gente não pode respeitar um Estado que está sendo antiético. Tá certo? Então... Pronto, então toda coisa do Estado que é antiético, ou toda lei do Estado que aplicado àquela situação está sendo antiética, você não vai respeitar. Não, então você não deve respeitar todas as leis do Estado. Não, você não deve. Tá? Você deve desrespeitar todas as leis do Estado? Não, porque o Estado é o nosso maior esforço até agora para manter todo mundo unido. É o nosso maior esforço até agora para manter a ordem social. É claro que ele é cheio de defeitos e nunca existiu um Estado maravilhoso e que nunca quebre a ética em nenhum ponto. Tá? Todos os estados, todas as forças de poderes que já existiram na nossa humanidade, né, no planeta Terra, elas sempre vieram com coisas erradas. Nunca existiu alguma seita, alguma instituição perfeita. Nunca. Então, ao invés de simplesmente tentar destruir o Estado, ao invés de tentar destruir, que isso também é antiético, porque é o seguinte, ó, a melhor coisa que a gente tem até agora para manter a ordem social é o Estado. Então por que você vai destruir ele? Só porque ele possui defeitos? Não, vamos melhorar os defeitos do Estado. Tá bom? Então pra mim é isso, a gente tem que brigar para sempre melhorar os Estados. E muita gente morreu ao longo da história pra gente chegar num Estado que a gente tem hoje. Tá? Existem 1 milhão ainda de erros no Estado. Existe 1 milhão de coisas erradas no nosso Estado. Mas nós temos que ir mudando isso. E muita gente está morrendo ainda hoje para mudar isso. Tá bom? E é mudando isso que a gente vai ficando cada vez melhor. Então, por exemplo, as leis hoje do Estado vão bem menos contra a ética do que antigamente. Antigamente, praticamente todas as leis do Estado iam contra a ética. Tá bom? Hoje em dia a gente está começando a ajustar isso.
Tá? Então é por isso que eu não sou contra o Estado e não tem como ir contra o Estado, lembra? Porque qualquer que seja a concordância global que a gente fazer, isso já é o Estado, sendo, sendo centralizado ou não. Tá? O negócio é que hoje a gente tem um Estado centralizado. Tá? É que também não tem como você fazer um Estado distribuído no meio que a gente se encontra agora. Agora que a gente está tendo tecnologia suficiente para começar a distribuir os poderes que o Estado sempre teve. Certo? Agora que a gente está começando a ter essa tecnologia. Então é agora que a gente tem que começar a pensar em descentralizar o Estado. Sim, a gente tem que pensar em descentralizar o Estado. Tem. Tá bom? Mas tudo bem, tá? Mas isso aí a gente vai discutir nos vídeos mais pra frente. Mas o que importa é, você não pode ser contra o Estado só porque você é contra o Estado, só porque o Estado tem coisas ruins. Não, então a gente vai sempre tentar melhorar. Tá? E é por isso que a gente é contra o rei de Zamumba e é por isso que a gente é a favor do Estado. E o Estado ele mudou muito, muito, ele vem sempre mudando e está sempre mudando para sempre se adequar melhor à nossa sociedade. Tá? E é isso que é o Estado. Pronto, então isso é muito importante a gente compreender. Tá? Então perceba o ancoramento aqui. Então você não pode cair na falácia de começar a relativizar tudo, porque a gente tem ancoramentos. O ancoramento é a ética e as verdades triviais. Pronto, esses são os ancoramentos, tá? Pronto. Agora, todos aqueles assuntos que forem que não são éticos e nem que a gente não consegue ligar eles à ética ou a verdades triviais, então a gente ainda tem que aprender sobre eles e aí a gente tem que fazer uma discussão saudável do assunto. É claro que sempre vai ter alguém que vai se por causa disso. Sempre vai ter alguém que a gente vai, por causa das nossas crenças, a gente vai para um lado e esse lado vai ser, a gente sempre vai ter as crenças que vai ser a favor do nosso comodismo, né? E, enfim, aí vai ser uma bagunça política que a gente vai explicar mais pra frente também. Mas é muito importante você entender agora que toda ação política é fundamentada em crenças. E essa crença pode ser ou tá contida na crença da fé, que é da ética, ou não, ou tá contida numa crença obscura. Tá? E quanto mais obscura ela for, mais a gente pode decidir coisas diferentes e mais a gente vai brigar por isso. Só que a gente pode brigar de forma saudável, a gente pode entrar em discussões saudáveis, que seria uma sociedade angelical, ou a gente pode brigar por esses consensos obscuros de forma violenta, né? Igual uns bárbaros. Ou a gente pode ser igual a nossa sociedade, né? Que não é nem bárbaro e nem angelical. Fica aí no meio. Ora vai mais por barbarismo, que vai para as guerras, ora vai mais por consenso, que vai por consensos políticos e alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que botar a sua crença à prova. Enfim, é assim que a sociedade funciona e é assim que a gente vai evoluindo. Porque ninguém sabe nenhuma, certo? É isso. Então, entendam isso. Isso é muito importante. Muito importante. Certo? Só para colocar lá então, né, a gente viu lá que então, na verdade, então como como essas crenças de base nossa, como essas crenças de base são a boa parte delas são obscuras, a gente não tem certeza se elas são verdadeiras ou não. Então, a gente sempre vai estar em disputa política, sempre, tá? Então, comece a tentar entender que quando as pessoas estão brigando por alguma coisa, ela não está fazendo porque ela tá? Na verdade, isso é crença minha, na verdade. A minha crença é de que o ser humano não é tão assim ao extremo. Ele tem uma parte dele, mas quando a pessoa realmente vê que não existe, ele realmente entende a verdade daquilo, ele muda. Ele muda. Então uma pessoa, por exemplo, que achava lá, né, por exemplo, você tem lá os nazistas, vamos colocar lá, os nazistas que achava que a raça ariana era mais pura e eles tinham que fazer beleza, eles estavam lutando por aquilo porque eles realmente acreditavam nisso. Então eram as crenças deles que estavam fazendo isso. E naquele momento não existia como ele saber se aquela crença dele estava certa ou errada. E é por isso que eles entraram naquela barbaridade, né? É claro que eles não deveriam ter entrado na barbaridade, porque isso já vai contra a própria ética deles, então eles quebraram a ética dele para fazer a barbaridade, tá bom? E é isso que a gente não pode fazer, tá? E é bom a gente perceber isso, que a gente como animal, a nossa natureza, ela tem essa propensão de botar uma crença, né, que virar o dogma. Esse é o problema. O problema é quando a nossa crença vira dogma. Então, o nazista, quando acreditou nisso, quando acreditou que ele era mais puro do que os outros e os outros estavam contaminando ele começou a ser contra o outro. E aí ele é capaz de sobrepujar a ética dele em função dessa crença que virou dogma. Então esse é um dos grandes problemas. O grande problema é a gente começar a ter discussões de forma não dogmática. Tá bom? Então, se você é de esquerda, não seja dogmático de esquerda, que você vai quebrar a ética. Todas as pessoas de esquerdas que são dogmáticas, elas quebram a ética para lutar pelo que ela acha que é verdadeiro.
E não é, porque é a crença dela que virou dogma. Tá? E a mesma coisa do de direita. Então as pessoas de direitas, elas vão sobrepujar a própria ética deles para manter o discurso de direita deles. E você agora, se você realmente entender os vídeos que eu fiz até agora de economia e política, você já viu que nem direita e nem esquerda estão certos. Porque você já viu que o livre mercado é sim a melhor coisa que a gente tem, então as pessoas mais ligadas à direita estão certo nisso, mas ao mesmo tempo você não pode jogar fora as crenças humanas e as ideologias humanas, porque as crenças e ideologias fazem parte do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio vai distorcer por completo o livre mercado. Por completo. Então todo o Estado é um consenso, então ele faz parte do livre-arbítrio. Então o Estado, ele faz parte do livre mercado. Não tem como você jogar fora o Estado. Você nunca vai conseguir jogar fora. Porque as crenças da pessoa já são o Estado. Certo? É isso. Então quando você começa a entender isso, você começa, opa, peraí que os dois lados estão errados e os dois lados estão certos ao mesmo tempo. Tá? Então você vê assim, porra, ao mesmo tempo que esse cara de direita aqui, o libertariano, tá certo, esse cara aqui de esquerda também tá certo falando da ética, que também a gente não pode deixar as pessoas começarem a agir antieticamente. Porque se uma pessoa então começa, se ela sabe que é só preconceito puro, não trocar com negros, por que ela não tá trocando com negros? A gente não pode também deixar uma pessoa ficar com esse preconceito puro. A gente tem que ir lá e lutar pra tirar esse preconceito social. A gente tem que lutar por isso, porque se você não tirar isso, nunca vai mudar. Porque isso faz, as crenças dele lá de preconceituosas vão fazer parte das trocas, vão fazer parte do livre mercado. Tá? Então se você realmente acredita que os negros são inferiores, você nunca vai contratar um negro pra ficar na sua empresa. Não vai de jeito nenhum. Porque você mesmo tá achando que o negro é pior, então você vai, vou contratar um negro? Vou nada. Entendeu? Então isso vai deixar todo mundo pior. Então de certa forma a gente tem que lutar pela ética. Tá? E lutar pela ética é ir contra os indivíduos às vezes. É ir contra, você fala assim, cara, você tá errado e eu vou ter que ir contra você. Entenderam? Então isso é bonito de perceber. Isso é bonito de perceber. Então percebam isso. Então a gente existe ancoragem política. Existe. E tanto esquerda como direita estão certas e erradas ao mesmo tempo. É isso. E no próximo vídeo a gente vai começar a ver então qual é o sistema político então que é o melhor. Na próxima aula falarei isso para vocês. Até lá.